Bom, falar sobre avaliação na perspectiva formativa é levar em conta as experiências, né, que vocês, enquanto gestores e professores, juntamente com seus alunos, os seus pares na escola, têm realizado. E é sobre isso que nós conversamos aqui no painel Avaliação Fora da Caixa em Movimentos Híbridos, né? O que nós precisamos pensar sobre avaliação? Primeiro, nós precisamos revisitar, né, conceitos básicos sobre o que é avaliar e por que avaliar nesse mundo em que nós estamos, né? Um mundo de movimento híbrido. Então, o que nós temos discutido, principalmente, né, eu e o professor Márcio, é pensarmos em relacionar muito as experiências de vocês. E levando isso em consideração, a gente trouxe uma obra, né, do professor Charles Hadi, se chama Avaliação Desmistificada, para dialogar com vocês sobre essa temática. Então, a primeira coisa é realmente a gente compreender os fundamentos, né, e revisitar aquilo que a gente já conhece sobre avaliação. Então, nessa perspectiva, nós precisamos compreender, nos ligar aos conceitos filosóficos e sociológicos da avaliação, mas para além disso, para pensar realmente como a avaliação pode se tornar algo muito significativo para esse sujeito, tá? E aí, nesse sentido, além do movimento de compreensão e da visita a esses conhecimentos teóricos, nós também precisamos pensar no agir. Essa é a segunda parte da obra do Hadi, né? Ele diz, olha, nós precisamos então conhecer para agir, revisitar aquilo que nós conhecemos, ampliar isso que nós conhecemos para nós agirmos de forma diferente. E aí ele diz para nós, olha, a primeira coisa é nós fazer uma informação desses processos avaliativos aos nossos sujeitos, né? Que informação é essa? Para que serve avaliar? A primeira questão é que avaliar, ela parte do princípio do diagnóstico. Nós não podemos pensar a avaliação como instrumento. Ela tem que ser o diagnóstico das nossas práticas, do que o aluno já sabe e do que ele ainda não sabe. Não é do que ele sabe e do que ele não sabe. Pelo contrário, a gente tenta retirar essas palavras aí, né? O que não sabe. O que ele ainda não sabe, isso vai potencializar o quê? A gente começar a repensar realmente as nossas propostas avaliativas, que não são apenas instrumentos para mensurar, né? Ou uma nota, ou o que ele sabe ou o que ainda não sabe. Bom, então é nessa perspectiva aí que a gente traz para vocês de forma bem sucinta, né? A gente trouxe para vocês de forma bem sucinta aqui no seminário essa discussão pontual, né? Sobre o que é avaliar e aprender, avaliar numa perspectiva qualitativa e com intencionalidade pedagógica, que na verdade foi o foco da nossa discussão aqui, né? Para além disso, nós retratamos uma discussão muito importante de sentido e de significado, né? Muitas vezes a gente até fala aqui, né, que muitas vezes nós precisamos revisitar a cadeirinha do nosso lado aqui, sentar com o nosso aluno mesmo e retomar com ele essa jornada de aprendizagem, porque isso remete ao processo avaliativo, né? Que não pode, como a gente já falou, ser mensurado numa perspectiva quantitativa, mas sim qualitativa. Então, quando a gente senta ele do lado e conversa a respeito disso, né, com ele, nós estamos reelaborando também esse nosso processo de feedback, de aprendizagem e também do nosso processo sistemático, né, de ensino. Então, a nossa defesa é por esse viés, né, que a gente realmente sustente os pressupostos filosóficos, sociológicos da avaliação numa perspectiva de diagnóstico e de formação. Então, a ação, né, o agir, o segundo foco do Hadi vai nos remeter ao seguinte: a gente sempre esclarecer, informar o nosso aluno, né, a importância de nós estarmos nessa jornada de avaliação. Mas mais do que isso, nós tentarmos não nos limitar muito a práticas muito estereotipadas de avaliação, que a gente traz há muito tempo, a gente sempre faz da mesma forma. Como a gente pode ressignificar isso? E para além
das práticas estereotipadas é deixar todo esse processo de diagnóstico e de formação muito transparente. E quando a gente está falando de transparência, a gente está falando de informativo, né? Então essa é a nossa defesa e a gente traz isso com muito apreço pela obra do Charles Hard, e que a gente sugere que vocês leiam, né, estudem esse material, porque com certeza é para a vida de vocês enquanto professores.